Boa tarde a todas e todas para este evento tão importante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E nós, aqui do Ministério Público do Trabalho, temos a necessidade de aprender essa nova legislação e também aprender essas novas ferramentas, obrigações e exigências que a legislação nos conferiu. Então, agradeço a participação de todos e todas. Dr. Maturana, que é nosso DBO do Ministério Público do Trabalho, juntamente com o Dr. Diego, adjunto. Nós estamos aqui interessados em aprender mais do que realmente dar algum ensinamento. O evento hoje é tão importante que o tratamento de dados pessoais pelo poder público tem agora as peculiaridades da necessidade de se conciliar as prerrogativas estatais típicas. Por exemplo, no Ministério do Trabalho nós temos poder de requisição, temos poderes de intimação, notificação, e os princípios, as regras e os direitos previstos pela Lei Geral de Proteção de Dados, sempre na defesa do direito fundamental dos dados pessoais, ou seja, o artigo 5º já traz os dados pessoais como um direito fundamental. Então, cada vez mais aumenta-se a preocupação com essa vulnerabilidade tecnológica, uma realidade que se intensifica cada dia, em razão do inevitável processo da globalização virtual, que se fortaleceu no contexto pandêmico. Nós sabemos que a pandemia apressou algumas ferramentas, por exemplo, o teletrabalho. Então, precisamos de tudo isso para que a internet, que é usada para minimizar o isolamento, a própria distância física propiciou uma nova forma de interação social em tempos difíceis, de quase 2 anos, ou na realidade 2 anos de pandemia, e potencializou muito essa problemática da proteção aos dados. Já era uma realidade do cenário mundial, passou-se a ser agora uma perspectiva maior, mais acentuada. Essa nova configuração da sociedade, denominada 5.0, ela resgata o olhar ao ser humano e avança para priorizar a qualidade de vida, a proteção, a inclusão e a sustentabilidade. E nesse aspecto, essa proteção que nós hoje precisamos ter dos dados surge no contexto para proporcionar uma qualidade de vida de modo que a tecnologia da 4ª Revolução Industrial seja revertida em prol da humanidade. Então, esse aspecto é muito importante. As próximas gerações vão sentir demais tudo que nós construímos agora. Vamos resgatar, sim, valores de direitos humanos e associá-los à informatização dos valores sociais. Instrumentos legais, como a Lei Geral de Proteção de Dados, têm origem exatamente na prevenção dos problemas que surgem com o fluxo acelerado de informações pessoais, a instantaneidade das informações, da globalização das informações. Então, muitas vezes, nós temos sensibilidade que, inclusive, essas informações, em sendo mal usadas, desestabilizam toda a sociedade. Coloca em risco a segurança cibernética, a privacidade, a liberdade, entre outros bens de grande relevo ao ser humano, como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa. Ao Ministério Público do Trabalho, como instituição essencial à justiça, eu digo até sempre, essencial ao Estado Democrático de Direito, que defende a ordem jurídica, o regime democrático dos interesses sociais, é importantíssimo garantir o exercício de suas prerrogativas sob a luz dos princípios que orientam a proteção de dados dos indivíduos. Assim, essa nossa função ministerial está atrelada à proteção dos dados que nós temos, os dados que nos são confiados. A necessidade da atualidade no âmbito do MPT, frente às orientações da Lei Geral de Proteção de Dados, está em qualificar a gestão das informações. É essa a maior importância. Qualificação da gestão. O que fazemos com as informações que nós temos? O que fazemos com as informações dos observatórios? O que fazemos das informações que o Ministério do Poder Executivo, de vários, da saúde, educação, do trabalho, nos informam? Então, essa é a nossa meta, essa é o nosso desafio. Então, qualificar a gestão das informações são essenciais à defesa ética, responsável e segura dos direitos sociais, de forma como este órgão sempre priorizou. Mas, neste momento,
Mas nós parece assim que houve uma profissionalização dessas informações. Parece não, houve, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nova configuração da sociedade moderna, com destaque à melhoria da vida de todo homem, de toda mulher trabalhador e trabalhadora, com inclusão e sustentabilidade, garantindo então um ambiente seguro, seja no meio presencial, seja no meio virtual. E é tempo de sonhar, como dizia já Chaplin, né? Enquanto você sonha, você está fazendo o rascunho do seu futuro. E nós estamos, neste dia, fazendo um rascunho do nosso futuro quanto à Lei Geral de Proteção de Dados e a nossa atuação ministerial. Até que limite a nossa atuação ministerial será afetado. O resgate de ser humano na centralidade da sociedade é o futuro da sociedade. E nós devemos permear a vida em sociedade, inserindo o Ministério Público do Trabalho nesse contexto. Portanto, tenhamos um excelente evento, que possamos aprender muito hoje com o que vai ser discutido, debatido, conversado, explicado. Não iremos aqui tirar todas as dúvidas, que são muitas, não iremos aqui ter a pretensão de que sairemos daqui com toda a Lei Geral de Proteção dos Dados já totalmente interpretada, mas saberemos que nós sairemos daqui com a responsabilidade maior, porque enquanto nós não tínhamos uma informação sobre o que seria, é fácil, mas na hora que nós temos a informação, na hora que nós temos a qualificação nesse sentido, a nossa responsabilidade aumenta e muito dos dados que nós possuímos das pessoas, das empresas, do serviço público. Então, muito obrigado, tenhamos um excelente evento no dia de hoje. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e, acima de tudo, destacar a preocupação do Dr. Lima com a proteção de dados no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Apenas para que conste, a Lei Geral de Proteção de Dados é do ano de 2018, ela contempla a figura do encarregado de dados e agora, em 2022, o Dr. Lima designou o encarregado, mas inclusive sou o primeiro encarregado no âmbito do Ministério Público do Trabalho, mas nós já estávamos conversando, e essa era uma preocupação dele, desde o final do ano passado. A missão de ser encarregado de dados, ela está prevista em lei. Por quê? Porque os dados pessoais passaram ao longo da história, como o Dr. Lima bem pontuou, a ser mais valorizados, a ser mais priorizados e a se exigir das instituições privadas no primeiro momento uma maior atenção e depois as públicas em razão do desenvolvimento da sociedade da informação, em que ter informação se tornou um valor muito importante. Nesse sentido, com base no Regulamento Europeu, Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, é que foi editada a Lei 13.709, de 2018, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Este é um evento destinado especificamente aos servidores e a explicação de como a Lei Geral de Proteção de Dados reflete na nossa vida, mas, sobretudo, na nossa atividade institucional, no nosso dia a dia. Tanto que, ao falarmos de Lei Geral de Proteção de Dados no Ministério Público do Trabalho, nós estamos falando na necessidade determinada por lei da implementação de um plano de governança e privacidade de dados pessoais no âmbito de cada instituição pública brasileira e de instituições privadas de grande porte. Nós estamos todos aqui para o cumprimento de um dever legal, o dever da administração, o dever institucional de implementar na nossa casa a Lei Geral de Proteção de Dados e
o dever funcional de cumprirmos com requisitos próprios previstos na lei e exigidos de todos nós enquanto agentes, servidores públicos. Por que eu estou destacando isso, gente? Porque, como incumbe ao encarregado elaborar um plano de governança, eu devo dizer aos senhores que esta palestra, ela significa o pontapé, a abertura inicial, a inauguração da implementação do programa de governança de dados. Um dos itens obrigatórios é dar conhecimento aos integrantes da organização, composta por nós, procuradores e servidores, sobre pelo menos os conceitos básicos, os conceitos gerais da Lei Geral de Proteção de Dados. E a partir deste momento e das capacitações futuras que nós executaremos, voltadas especificamente para a implementação de uma metodologia de trabalho, nós não podemos dizer que não sabíamos. Nós não podemos nos furtar ao dever funcional de conhecermos a realidade e nos portarmos tal como ela determina. Nesse sentido, eu destaco que o Procurador-Geral, ao determinar a elaboração e a implementação do plano de governança, ele deixou muito claro a necessidade de que todas as unidades administrativas do Ministério Público do Trabalho forneçam e contribuam e apoiem o encarregado de dados, tanto na solicitação de informações, como na implementação de algumas medidas que são de natureza obrigatória. Mas, afinal de contas, por que essa preocupação tão grande com a proteção de dados? No passado ela não existia, agora está existindo. O que isso vai afetar a minha vida? Foi a pergunta que foi colocada, inclusive, para aqueles que participam do evento responderem ao final. Veja, antigamente, o dado em si, ele era importante para como ele é até hoje, para identificar pessoas. Só que a mobilidade do dado era muito lenta. Ele constava, vou citar alguns documentos muito importantes, a escritura pública de uma casa, ele constava do assentamento funcional de um servidor, ele constava de um receituário médico, todos eles em papel, em uma nota fiscal, em uma conta bancária, mas esses dados, eles estavam, acima de tudo, fisicamente registrados em um sistema, e esses dados tinham uma mobilidade muito pequena. O que aconteceu? Para e passo com o desenvolvimento da tecnologia, e aqui a União Europeia, a Europa em si, sempre é vanguardeira na proteção de pessoas, começou a perceber que os dados pessoais começaram a se movimentar com maior rapidez. O dado que eu dei na farmácia para preencher um receituário médico, de repente, foi fornecido para uma empresa que foi vender chocolate ou biscoito pela internet na minha casa. O dado passou a ser utilizado e ser vendido por grandes empresas, como as que regulamentam e gerenciam redes sociais, com requintes de saber o que eu faço, o que eu vejo na internet, o que qualquer um de nós vê na internet, o horário, e oferecer produtos específicos voltados para a nossa vida pessoal. Entrando na nossa privacidade de uma maneira jamais vista ou pensada. A partir daí, principalmente na Europa, se estudou um pouco mais a questão e começou a se perceber a importância de você regrar o uso dos dados pessoais. Não significa proibir o uso, não significa tolher iniciativas de tecnologia, mas significa ter cuidado com o dado pessoal.
porque ele é um ativo para propaganda e ele pode ser um ativo também para crimes. Todo dia nós estamos olhando na televisão, nas redes sociais, o vazamento de dados pessoais, ou pior ainda, a utilização indevida de dados pessoais. Nós tivemos pessoas pobres, beneficiárias do Bolsa Família e outros produtos sociais que foram lesadas, não conseguiram sacar benefício porque alguém chegou na frente valendo do seu dado falsamente. É esse o cenário que o mundo nos coloca hoje. E a Lei Geral de Proteção de Dados, que copia em grande escala a regulamentação europeia, ela veio para quê? Para chamar a atenção, atuar materialmente, implementar medidas, mas acima de tudo, como um símbolo. Ela veio servir como um símbolo à necessidade de cautela e cuidado na proteção de dados pessoais. Por quê? Porque qualquer dado pessoal, ele está diretamente ligado com a dignidade humana, está ligado com valores, com direitos humanos, como muito bem mencionado pelo Procurador-Geral. Eu dou um exemplo só para vocês. Eu recebi do nosso querido Dr. Eric, que é da DTI, uma notícia jornalística em que um primeiro levantamento feito no campo da União Europeia constatou que, a partir do momento em que entrou em vigência a proteção de dados na Europa até agora, houve uma redução em startups, aplicativos de celular da ordem de 30%. E eles acreditam que parte disso está diretamente relacionado aos cuidados exigidos para a observância da Lei Geral de Proteção de Dados. A pessoa mais desavisada vai falar, você viu? A lei está piorando. Eu acho que não, pelo contrário. Eu acho que nós temos espaço para trabalhar honestamente em todos os setores, desenvolver todos os sistemas. Eu acho que é um alerta para se ver como que o dado pessoal poderia estar sendo mal utilizado até certa medida. Pois bem, e aí nós vamos entrar um pouquinho nos esclarecimentos, nos conceitos básicos que eu me propus a passar para o Ministério Público do Trabalho nesse pontapé inicial do nosso planejamento e funcionamento da LGPD. Vejam, a LGPD, ela traz alguns conceitos, algumas definições principais que nos orientam, que nos ajudam a compreender e colocar em prática. A primeira é a pergunta, doutor Maturano, estamos aqui falando sobre dado pessoal para lá, dado pessoal para lá, mas afinal de contas, o que é o dado pessoal? O dado pessoal é toda e qualquer informação relacionada a uma pessoa natural que a identifique ou a torne identificável. Isso significa o quê? O nome, por óbvio, o CPF, o RG, mas não só. Não só. O endereço, ele pode permitir a identificação da pessoa, um número de celular, um dado de log de uma foto, já que nós temos dados de log. Tem que abrir a mente para entender. Enfim, é tudo aquilo que permite a identificação de uma pessoa. Mas a lei, ela fala o seguinte, olha, tem dado que é geral, tem dado que é básico, digamos assim, dados de uso corrente. É o nome, o CPF, o endereço, o RG, aquele que a gente usa para quase todos os contratos. Mas nós temos que ter cuidado, nós temos que ter uma escala de cuidado e de acessibilidade aos dados. Aí você cria a segunda camada, que são os dados sensíveis. E o que são os dados pessoais sensíveis? A mesma lei, em seu artigo 5º, diz que são aqueles de origem racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, filiação a sindicato ou qualquer organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Notem, eu não sei, mas aquele que tem mãe antiga, né, fala que é um pouco mais assim, do meu tempo, na casa dos 50 anos, fala, política, religião, futebol a gente não discute. Não sei se vocês repararam, mas esses são os dados pessoais sensíveis. Você não discute política, toma cuidado com responsabilidade política, de religião, de opção sexual, enfim, são aqueles dados que no sujeito, primeiro, são de uma privacidade tremenda. Ninguém precisa saber. Nós, membros do Ministério Público, não podemos ser filiados a partido político. Mas servidores que podem, poucas pessoas têm que ter interesse em saber se eu sou filiado a partido político ou não. E tomar muito cuidado, e se tiver que saber, tem que saber por quê, o uso. Eu sou uma enciclopédia de fato ambulante pelo tempo que eu já fiz de coisa. Quando eu trabalhei na polícia, eu me recordo de um candidato a deputado federal que depois alçou outros cargos no país, uma figura proeminente da política nacional, mas que era então secretário de Segurança Pública. E eu me recordo que ele resolveu fazer um recadastramento de dados bem na época da eleição para deputado federal. E um dos itens ali era você colocar a sessão, não só o número do título de eleitor, a sessão eleitoral, todos os dados possíveis e imagináveis. Não preciso dizer que acho que houve um certo excesso naquele cadastramento, ainda mais naquele momento. É um exemplo de uma situação, de um dado sensível que não caberia a ele, embora não seja um dado sensível, mas uma tentativa de utilizar um dado para obter um benefício que não caberia. Tá? Por isso que a gente tem que tomar sempre muito cuidado com os tais dos dados sensíveis. Nós temos também o que chamamos de dado anonimizado. O que é esse dado anonimizado? Quando ele não pode mais ser identificado, pelo menos através dos meios técnicos atualmente utilizados. Aonde que nós temos esse dado? Nós temos aqui no Ministério Público o dado pessoal. Nós temos tantos homens e tantas mulheres. Esse é um dado. O dado Maturana, homem, Joana, mulher, assim vai. São dados individuais, são dados pessoais. Quando nosso dado ele passa a compor um todo estatístico, ele se tornou anonimizado. E esse uso desse dado, ele não enfrenta nenhuma espécie de cuidado ou resistência pela Lei Geral de Proteção de Dados. Se eu estou falando em dado pessoal, eu sempre devo lembrar, quando a lei utilizar a expressão titular, que o titular do dado pessoal é cada um de nós. Somos nós, pessoas naturais. O dado pertence à pessoa natural a que ele se refere. Tá? E a lei, ela traz também algumas figuras. Feito essa explanação rápida do que é o dado pessoal, a lei ela trouxe uma sistemática, um sistema de controle de dados, hierarquizado de controle de dados e distribuiu funções. São os chamados agentes de tratamento de dados. Quem são os agentes de tratamento de dados? São aquelas pessoas que pela lei têm o dever de proteger os dados, de adotar políticas administrativas, políticas públicas, políticas gerenciais de proteção e cuidado de dados. Quem são eles? A primeira figura da lei é o controlador. Digamos assim, é o Big Boss, é o cara. Por quê? Porque a lei diz que cabe a ele
como pessoa natural ou jurídica, de direito público ou de direito privado, no nosso caso o público, tomar as decisões referentes aos tratamentos de dados pessoais. Ele é a pessoa que tem o dever de dar o regramento. No caso do Ministério Público do Trabalho, quem é essa pessoa hoje? É o Procurador-Geral do Trabalho. Assim como o prefeito responde por todos os atos do Poder Executivo, o procurador, e como representante executivo do Ministério Público, o Procurador-Geral domina, coordena e comanda a função administrativa, gerencial, ele também tem essa função pela lei. Qual que é o outro agente importante? O operador. Quem que é o operador? O operador é a pessoa também natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Ele é aquela pessoa que cumpre ordens do controlador em um determinado contexto. Veja, a lei traz conceitos que devem ser aplicados em vários cenários. Essa lei não foi feita para o Ministério Público do Trabalho. Ela não foi feita para o Poder Judiciário. Ela foi feita para a sociedade em geral, que tem vários e vários mecanismos de negociação e de relacionamento. Por que eu estou colocando isso? Porque não, o Procurador-Geral, ele é o controlador, ele é. Mas ele não faz de qualquer servidor do Ministério Público um operador. O operador seria, vamos dar um caso em que o Ministério Público do Trabalho entregasse a elaboração da folha de pagamento para uma empresa privada. A empresa privada seria uma operadora dos dados do Ministério Público e ela teria que seguir todos os regramentos que o controlador Ministério Público determinou. Tá? Mas aqui, nós todos aqui, todos os servidores ou todos os membros na função administrativa, eles são servidores normais do órgão, não ganham o status de controlador ou nada mais. Para quê? Para morrer de desespero quando aparece um dado pessoal na frente. Não. Ele continua fazendo o seu trabalho normal dentro do quê? Do comando gerencial dado pela instituição. Isso é muito importante de se guardar, tá bom? Outro conceito, o tal do encarregado de dados, que muitos estão frustradíssimos com a chegada dele. Compete ao encarregado de dados atuar, ele é indicado pelo controlador, tá? E ele deve atuar como um canal de comunicação entre o controlador, no caso do Dr. Lima, os titulares dos dados, podem ser os servidores, como podem ser as pessoas externas, os cidadãos em geral do Ministério, que atuam ou que pedem, provocam a atuação do Ministério Público, ou qualquer outro cidadão que queira pedir informação a respeito de seus dados no âmbito do Ministério Público. E ele faz esse elo, e ele também faz um elo, serve de contato, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Adicionalmente, a Lei Geral de Proteção de Dados determina que esse operador, esse encarregado de dados, ele também deve orientar, ajudar a capacitar, conscientizar servidores, informar e emitir recomendações ao controlador e ao operador relacionadas a quê? A melhoria, ao incremento, a boas práticas em matéria de proteção de dados. Vejam vocês que a figura do encarregado, ela é talvez o símbolo máximo, e aqui eu não estou puxando a sardinha porque eu sou encarregado, eu estou puxando a sardinha para pensarem que nós não temos muitos exemplos na legislação em que o legislador
ele ingressa no terreno da própria organização empresarial ou pública para determinar que você tenha uma figura específica nela prevista. No caso dos órgãos públicos, o normal tem sido um controlador tirado do seu próprio staff. As empresas privadas podem contratar, não precisa ser um empregado, mas vejam, é uma figura constituída, que deve ser constituída, com as funções definidas. E qual é o primeiro aspecto, a coisa mais importante? Fazer pensar sobre a proteção de dados. A primeira missão do encarregado de dados é fazer pensar, é destacar a importância da proteção de dados. Depois, através e a partir dela, é que vêm as outras missões. E, particularmente no âmbito do Ministério Público do Trabalho, a principal missão é implementar essa política. Guardem isso. Por quê? Porque a visão do encarregado de dados é que nós vamos ter que ter uma política institucional bem definida. Nós temos que ter um sistema de proteção de dados que funcione de ponta a ponta. Gerencialmente, não há eficiência, não há efetividade na atuação do encarregado de dados, ou eficiência pública, se as medidas não forem adotadas em âmbito geral, em âmbito nacional. Nós precisamos alinhar nossos procedimentos de uma maneira única. Temos algumas variantes? Temos, mas nós temos que ter noção, um caminho a seguir. E aí sim, eu antecipadamente já peço a colaboração de todos os servidores do Ministério Público do Trabalho. E mais, digo também, eu sempre tenho um mais, né? A ideia da colaboração é sempre a melhor, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente cumpre uma função. E nós temos que ter cuidado no exercício dos nossos cargos. Nós temos responsabilidades no exercício dos nossos cargos. Nós somos chamados a, muitas vezes, afiançar situações com a nossa assinatura no exercício dos nossos cargos. E isso demanda sempre cuidado, cautela e cumprimento das normatizações. Essas são as figuras que são chamadas de agente de tratamentos de dados. E aí nós passamos para um outro nível de definições. Nós já temos aqui a lei, o que ela pretende, o que é o dado pessoal, o que é o dado sensível, quais são os principais atores para implementar a norma. E aí nós vamos para alguns conceitos técnicos, como, por exemplo, o banco de dados. A lei define o que é um banco de dados. É um conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Gente, parem para pensar. No âmbito do Ministério Público do Trabalho, o que não falta é banco de dados. Nós temos quantos bancos de dados? Eu não conheço direito, mas eu já escutei falar vários sistemas que têm bancos de dados próprios. Nós temos o Plan Assist, nós temos a SPY, que tem tudo um caso à parte de bancos de dados. Nós temos a DGP, que tem muitos e muitos dados. Tem outros setores que devem ter dados. Veja, sempre que nós temos um banco de dados constituído, e além disso, nós temos um banco de dados muito preocupante, que é o nosso próprio computador. Tá? Esse banco de dados, ele é terrível. E por que eu estou falando? Porque é um banco de dados que ao longo do tempo nós vamos ter que mexer também. A LGPD chega em todos nós, até no nosso notebook. Só para entenderem isso, nós vamos falar de segurança um pouquinho mais à frente, mas nós já tivemos uma invasão na escola do Ministério Público, foi grave, todos tomaram conhecimento, e não tenho certeza, mas uma das suspeitas é que um pendrive colocado em uma impressora gerou o estrago que gerou. Por que eu estou falando isso? Para a gente ver. Provavelmente quem colocou esse pendrive colocou uma forma mais inocente, mais natural
do mundo e não sabia que estava contaminando e perdendo todos os dados da instituição. Reflitam sobre isso. E esse é o nosso dia a dia, a importância da gente refletir sobre isso. Pois bem, nós temos as bases de dados, os bancos de dados. Além disso, nós devemos entender que tratamento, a lei usa a expressão tratamento de dados. O que é tratamento de dados? É toda a operação realizada com dados pessoais. Como se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, dentre outros. Vejam, é tudo. Quando nós temos a nossa portaria, e nós temos, e é um serviço terceirizado, quando alguém vai entrar no Ministério Público, ele deixa dados pessoais ali. Nós temos que ter uma política de segurança para coletar esse dado, para armazenar esse dado, e para dizer quando é que nós vamos descartar esse dado, por exemplo. Veja, é um banco de dados. O banco controle de jornada, hoje acho que ele não é mais biométrico, mas não sei se algumas regionais não é biométrico. Se for, é um dado pessoal sensível e que tem que ser acompanhado com muito cuidado. São os dados que estão, são os bancos que estão no nosso entorno, são os tratamentos que nós fazemos no nosso dia a dia. Além disso, a lei diz que, deixa eu achar onde eu pus a lei. A lei traz alguns conceitos, como o da finalidade, tá? E a necessidade. O que significam esses conceitos? Que eu acho muito importantes. A finalidade. A finalidade diz o seguinte: para que eu preciso do dado? É o primeiro deles. E nós temos, todos nós, que refletirmos no nosso trabalho. Cada vez que eu for pegar um dado pessoal, eu continue utilizando normalmente. Mas, pensa assim, para que eu preciso deste dado? Ele é realmente útil para a tarefa que eu tenho que desempenhar? Essa é a finalidade. A lei traz esse conceito, a finalidade. Adequação. A forma que eu estou coletando esse dado, usando, é adequada? A adequação, no nosso caso, está um pouco mais fácil, porque a instituição dá ferramentas que facilitam muito a vida. E a necessidade? Eu achei, bom, a finalidade é marcar férias. Então, finalidade é pública. Opa, a finalidade está dentro. Você ter férias. Preciso do nome do doutor Maturana para ele ter férias. Preciso do quê? Preciso da matrícula dele nesse sistema para dar férias. Beleza. Ah, precisam pagar o terço, então a conta bancária tem que estar no sistema. Precisa saber o endereço? Não, deve estar no outro banco de dados. É a questão da finalidade. O exemplo é bem absurdo, porque os nossos dados se cruzam, mas só para entender um pouco, a finalidade está relacionada. O sistema Cosmos, eu sei que está se estudando melhor um sistema novo para controle de jornada. Bom, para a gente ter um sistema de controle de jornada, nós vamos ter que alimentar esse sistema. Precisa ter o quê? Seguramente, pois o nome do servidor é a matrícula. Não precisa ter o endereço, CPF, SIC, não precisa nada disso. Precisa ter a matrícula dele e ali é essa matrícula que abre as portas da instituição, ou estou enganado? Essa é a finalidade. Vou dar um exemplo prático para vocês. Ontem, eu fui dar uma corridinha, mas estava frio, resolvi ir numa academia aqui em Brasília. Não conheço nenhum, fui lá, cheguei e falei, moça, eu quero pagar, quero fazer um dia aqui, pode fazer? Pode fazer, quanto que é? X? Beleza. Só aceitamos cartão. Falei, pô, eu venho de Pederneiras, é longe, lá para usar dinheiro, falei, mas vou lá buscar e volto. Peguei o cartão. Cheguei lá, ela perguntou, veja, qual é a finalidade?
A minha é fazer um dia de academia. A dela é vender um serviço de academia de ginástica por um dia. Cheguei lá e ela perguntou: nome? Beleza, o nome é importante ter. CPF também é importante, afinal de contas, você precisa, em tese, você precisaria gerar uma nota fiscal de prestação de serviço. Estamos na linha. Aí, ela perguntou o meu celular. Eu fiquei na dúvida. Eu até não briguei, mas eu comecei a pensar, bom, o ideal não seria ela pegar o meu celular, né? Seria ela pedir um celular de contato. Vai com o camarada que é o primeiro dia que eu tô aqui, não mandou fazer exame médico. Eu caio duro na esteira, ela tem que saber, bom, para quem que eu aviso e mando entregar o presunto? Seria isso? Seria, estaria em linha, ó, é para avisar. Aí começou. Endereço, mas lá de Bauru, você precisa saber? RG. Notadamente, em relação à finalidade, há um excesso nos dados pedidos. Ela violou o princípio da necessidade. Ele não está tentando que, nesse caso, eu possa qualquer dia mandar um pedido lá, ó, eu quero que você elimine meus dados, você faça isso ou aquilo, os que são desnecessários. Esse é um exemplo da necessidade. E aí eu pergunto, quem já não foi numa farmácia para comprar um remédio à vista, teve que dar até o atestado de saúde? Por quê? Porque esse dado provavelmente tem uma finalidade maior, que é mandar uma propaganda, tudo aquilo que nós falamos, ou até ser comercializado. A LGPD veio para prevenir isso. E, bom, falamos sobre o que é o dado pessoal, quem gerencia, os requisitos mínimos de necessidade de tratamento, mas aí entra. Posso sempre pedir dado pessoal? Não. A lei, ela veio orientar, regrar a coleta, que é o primeiro passo de dados pessoais. Ela tem, os doutrinadores chamam 10 bases, de fato 10 porque o artigo 7º da LGPD tem 10 disposições que autorizam legalmente, que legitimam o pedido, a coleta, o tratamento de dados pessoais. Mas, além disso, ele tem mais um, que na minha concepção é uma soma de todos, e está especificamente voltado à administração pública, que está no artigo 23. Então, se alguém perguntar, existem 10 bem definidos e um adicional específico voltado à administração pública. O que essas bases legais dizem? Elas autorizam a coleta para finalidades específicas próprias. A primeira delas, por exemplo, seria o consentimento. Mas eu vou me ater aqui àquelas que são importantes para o Ministério Público. Por quê? Porque nós estamos nos capacitando para o Ministério Público do Trabalho. E vejam, os primeiros pedidos de providência que chegaram até o encarregado de dados, eles trouxeram um conteúdo interessante, porque vieram com a expressa menção de que tínhamos que pedir o consentimento dos servidores, especificamente, os que chegaram até mim, para tudo. Não é essa base legal principal no serviço público. E por que eu estou falando? Porque também chegou ao meu conhecimento situações desnecessárias, ríspidas, do eu não tenho que te dar esse dado, eu tenho de consentir. Alto lá, cara pálida. Na administração pública, e aqui nós estamos falando sempre de utilização de base correta e legal, para uso correto, a principal base está no artigo 23 da Lei Geral de Proteção de Dados, que diz o seguinte: o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública. Então, por exemplo, quem atua na atividade fim, todas as nossas requisições, pedidos de dados pessoais, eles têm abrigo na finalidade pública das atribuições institucionais do Ministério Público do Trabalho, na persecução do interesse público, na seara trabalhista, como faz o órgão, mas também
com o objetivo de executar competências legais ou cumprir atribuições legais do serviço público, típicas do serviço público. Então, vejam, cada um de nós que realiza um serviço público, a princípio, coleta e fornece dados em razão da necessidade de ordenação corrente do serviço público. Logo, se alguém vai participar de uma capacitação do Ministério Público, eu tenho que presumir que a capacitação é uma atividade corrente no Ministério Público, ela é necessária ao aprimoramento e ao bom funcionamento da instituição. Logo, quem dela for participar, não tem de consentir. Ele tem que entender que, para dela participar, ele tem que fornecer dados, e esses dados, em compensação, têm que ser utilizados exclusivamente para isso. Tanto que a lei, ao cuidar da administração pública, ela não fala, nesta hipótese, do consentimento. Ela fala de dar ciência. Ciência. A expressão que a lei usa é a seguinte: desde que sejam informadas as hipóteses em que, no exercício da competência, a competência é a nossa atribuição normal, realiza o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades. Veja, nós temos tudo isso no Ministério Público do Trabalho já? Ainda não. Nós temos essas competências, nós temos quais são. Nós precisamos aprimorar os nossos canais de informação com esses dados. Para isso que nós precisamos elaborar e implementar o plano de governança e privacidade em dados pessoais. A inserção, o aprimoramento dos nossos sistemas é uma providência almejada, esperada, dentro de um sistema de proteção de dados. E para que isso seja feito, nós precisamos começar a nos movermos. A implementação não vai ser feita por palavras e capacitações, vai ser feita por ações. E aí que eu disse que eu frustrei muita gente, porque todo mundo achou que quando fosse designado o encarregado de dados, ele faria tudo, e resolver tudo. Não. O encarregado de dados, coitado, ele não faz nada. Ele tem uma vantagem, ele pede para todo mundo fazer, mas ele mesmo não faz. E ainda fica naquele aponto, se você não fez. Qual que é a função do encarregado de dados? É ele centralizar a implementação dessas medidas no âmbito institucional. Mas centralizar a implementação não significa implementar. Quem vai implementar? Cada setor do Ministério Público do Trabalho, notadamente na atividade administrativa. Cada setor vai implementar. E para que nós possamos implementar essas medidas, nós temos que preencher alguns requisitos, tá? Nós precisamos ter alguns produtos obrigatórios, tá? Quais são? O inventário de dados e o relatório de impacto de proteção de dados. São documentos obrigatórios. São obrigatórios porque as instituições podem ser chamadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados a apresentar esse relatório a qualquer momento, principalmente se tiver um vazamento de informação, ou se alguém denunciar alguma coisa muito estranha na Autoridade Nacional. Nós podemos ter que apresentar, e nós temos que ter. Nós temos que ter provas de que estamos com política de implementação de proteção de dados em andamento. A conversa de hoje, esse esclarecimento inicial de hoje, ele antecede um levantamento preliminar que será lançado nos próximos dias para que todos os servidores
possam responder sobre Lei Geral de Proteção de Dados. São itens gerais, são abertos. Para quê? Para que nós possamos começar a, primeiro, conhecer a fundo o que o Ministério Público do Trabalho é e tem em matéria de dados pessoais. Na sequência, capacitando, ninguém se assusta, capacitando, nós vamos dar início ao levantamento, ao inventário de dados, para que ao final nós possamos ter o relatório de impacto sobre proteção de dados. Nós não vamos ter um relatório gigante do Ministério Público, nós vamos ter relatórios menores dos setores, podemos ser do setor, ele é aberto, a lei não diz como deve ser, pode ser dos setores, pode ser de uma área específica de negócio, nem que ela envolva 2 setores, enfim. Isso nós vamos definindo e vamos construindo com os envolvidos. O que é importante saber? Nós estamos aqui para conhecer a LGPD e, a partir desses conhecimentos básicos, começar a nos preparar para os artefatos concretos que deverão ser elaborados. Nossa meta final é o relatório de impacto de proteção de dados. Porque esse relatório ele vai congregar, além da questão da análise de cada rotina do Ministério Público que use dado pessoal sobre a finalidade, a adequação, a necessidade, também outros itens que são fornecidos por outros setores, como a segurança da informação, como o acesso tanto no meio digital como no meio físico, e outras coisas nele previstas. Esse é mais ou menos o processo de trabalho. O ideal é a gente caminhar elaborando um estudo e, a partir do estudo, as medidas de implementação. Se fosse em 2018, eu diria que está joinha. Como nós estamos em 2022, estamos com um delayzinho, o negócio vai ser um pouco diferente. A gente vai cobrar o escanteio e correr para cabecear. Por quê? Porque não vai dar tempo de elaborar todo um planão bonito, a partir de agora, desempenho. Na medida em que nós identificarmos ações que obrigatoriamente devem constar do plano e possam ser antecipadas, nós vamos fazer. Um exemplo disso foi a questão dos contratos administrativos. Todos os órgãos públicos têm que adaptar os contratos administrativos às disposições da LGPD. Nós não tínhamos, num levantamento preliminar, não tínhamos. Houve uma provocação em razão de um caso concreto. A partir do caso concreto, o encarregado levantou que não havia, de fato, essa modelagem e, dentro do grau de maturidade possível para o momento, foi elaborado um modelo para serem inseridos nos futuros contratos, nos atuais contratos, dentro do possível. Essa é uma medida que está no planejamento, mas que já até vai constar no planejamento e da implementação. Outras surgirão. Essa medida vai ser aprimorada? Serão. Essas medidas serão aprimoradas, mas nós precisamos começar a fazer o carro andar. Uma lei da física é um corpo parado, demanda muita energia para entrar em movimento. Depois que ele entrou em movimento, ele mesmo produz a velocidade e ganha com a própria energia. Então, vejam, nós vamos ter que começar a fazer isso. E nós mesmos, não há um modelo pronto. A função do encarregado é orientar, ajudar a construir. Mas seremos todos nós, no Ministério Público do Trabalho, cada um com a sua maior ou menor responsabilidade, na sua maior ou menor parcela, que vamos implementar essas medidas. Outra coisa, por favor, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala em criar uma cultura. Cultura é adaptação. É adaptação a um meio novo. Não é uma freada total. Por que eu digo isso? Porque a partir desta palestra inaugural e dos pedidos que nós vamos fazer, nós vamos caminhar. Mas eu não gostaria, enquanto encarregado de dados, que houvesse
conflito no âmbito do Ministério Público do Trabalho. E nós estamos falando de uma instituição que acho que com servidores e membros tem mais de 5 mil pessoas. É mais do que muita cidade. Nós vamos construir, vamos sanear dúvidas, e eu sei que elas serão muitas e muitas ao longo do tempo. E eu não sei as respostas, sou mais um para ajudar a encontrá-la. Mas veja, por que eu falo isso? Porque hoje nós temos rotinas estabelecidas. Rotinas que, bem ou mal, seguem um encaminhamento geral, tá? Construído dentro da organização administrativa do Ministério Público e que deve se manter. As mudanças, elas virão com o tempo e com a maturidade. Tenho dúvida. Olha, a partir da palestra do Dr. Maturana, eu estou nessa dúvida se eu posso fazer isso. Ter dúvida é razoável. Abra um PGE ou consulte o seu chefe. Se ele sanear a sua dúvida, bem. Se ele não saneou a dúvida, abra um PGE, manda para o seu chefe. Olha, eu estou com essa dúvida aqui, quem vai responder? Se ele achar relevante, ele vai encaminhar o encarregado de dados. Hoje, na estrutura administrativa do Ministério Público, está constituída internamente, pelo menos, externamente estamos tentando providenciar, o acesso ao encarregado de dados via PGE. A única coisa que eu tenho pedido é para que seja feito via chefia, porque eu acho que administrar, ela significa disseminar conhecimento, informação, e informar o que é relevante. Através da chefia, com a participação da chefia, nós detectamos que esse é um problema que transcende a minha pessoa, ainda que seja importante a dúvida para a minha pessoa, mas neste momento, nesse primeiro momento, é uma dúvida que transcende a pessoa e é oportuna para o serviço público. E talvez dessa dúvida possa se gerar uma matriz que vai se estender para toda a instituição Ministério Público do Trabalho. E aí é importante que ela venha seguindo um comando hierárquico básico para que a gente não despende energia boa em pouca coisa nesse momento. Em todo caso, outras situações, sugestões, pode mandar direto para o encarregado de dados. Eu tenho insistido muito que quem sabe, o pouco que sabe, tem que divulgar e quem não sabe tem que procurar saber. Procurar saber significa entender que nós vivemos num meio ambiente administrativo, que nós convivemos com colegas de outros setores da mesma instituição e com colegas de outras instituições que atuam em setores semelhantes aos nossos, que também enfrentam o mesmo problema em relação à LGPD, que podem estar com grau de maturidade maior ou menor, mas que podem aportar dúvida ou sugestões de solução, que nós podemos trazê-la para o nosso campo. O que nós precisamos ter nisso é disposição para o novo, para a compreensão de que rotinas novas terão que surgir a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, rotinas velhas terão que ser eliminadas, mas isso é aculturar a instituição ao longo do tempo. Eu não sei se eu falei todos os principais pontos, mas se faltou alguém pode me cobrar, e eu estou aberto para perguntas dentro do possível. Eu tenho uma primeira pergunta aqui, que eu acho que é a primeira pergunta que aparece sempre, que é como a gente compatibiliza a LGPD com a Lei de Acesso à Informação? Essa é fácil. Essa é fácil. Bom, é o seguinte, gente. Primeira coisa. Quem leu a Lei Geral a Lei de Acesso à Informação não leu todas as letras dela. A Lei de Acesso à Informação, ela, por óbvio, é uma grande conquista da sociedade brasileira, principalmente em um país em que reina a corrupção, o desvio de dinheiro público, e mais ainda em uma instituição como um ramo do Ministério Público. Mas a Lei de Acesso à Informação, ela não é só acesso à informação. A própria Lei de Acesso à Informação, ela traz restrição de acesso à informação. A Lei de Acesso à Informação
não é um cheque em branco para a pessoa querer saber tudo e qualquer coisa no âmbito do serviço público, particularmente para ter acesso a informações privadas, que guardem respeito à particularidade do servidor. Vou dar aqui o principal exemplo. Segundo o Supremo, o salário, o valor remuneratório, inclusive se recebeu indenização de férias, recebeu diária, é um dado importante para a sociedade. E ele deve ser divulgado. O Supremo disse isso interpretando a lei de acesso à informação. E todos os, até onde eu saiba, praticamente usamos com certeza, mas quase todas as instituições do Brasil, hoje, permitem, através do princípio da transparência ativa, o acesso à informação de salário, lotação e tudo mais. Isso está disponível. Está disponível por decisão do Supremo, isso não conflita com nada. Mas, vejam, a lei de acesso à informação, no artigo acho que 31, se eu não me engano, ela estabelece que nós devemos ter muito cuidado com o fornecimento de informações de natureza pessoal. Vejam o que diz a LAI, a nossa querida LAI. O tratamento, olha, expressão igual ao que usamos na LGPD. As informações pessoais, igual ao dado pessoal da LGPD. Deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1º, está no artigo 31. As informações pessoais relativas à intimidade, honra e tal, terão seu acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoas que a elas se referirem. Pode ser autorizada mediante outras consentimento do titular, determinação de ordem judicial e outros itens. Então vejam, a LAI, ela não exclui o respeito à privacidade. Ela dá normas. E aí nós vamos entrar mais ainda. A LAI com os contratos. Uma das hipóteses, uma base permitida para acesso a dados é para a formalização de contratos. Vejam, a administração pública, por lei, pela LAI, está sujeita a recolher dados dos contratantes, dos representantes de empresas, para cumprimento dos contratos. Esses dados, qual é o cuidado? Que eles sejam exigidos dentro do princípio da necessidade, nada mais do que isso. Mas esses dados devem ser coletados, poderão ser publicados e não ofenderão a lei de acesso à informação. E é por isso que o encarregado aqui e todos os outros órgãos já sugeriram inserir nos contratos novos, é um dos itens da minuta de contrato, essa informação que esse dado vai ser utilizado dessa maneira. Não sei se respondi. Outra, mas eu dou casos diferentes. Nós temos frequentemente pedidos de sindicatos que querem acesso a dados pessoais dos servidores, folhas de pagamento com requintes que não previstos na Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive com uma modelagem tecnológica que permite o garimpo de informação e, portanto, não poderia ser dado porque vulneraria a integridade do dado, e que são negados. Por quê? Porque não se enquadram em nenhum desses conceitos. Tá? E eles usam a Lei de Acesso à Informação. Não sei se respondi. Eu não sei se o Dr. Lima ainda nos ouve. Acho que não, né? Então acho que podemos encerrar, né, doutor Maturana? Obrigada, eu acho que foi bastante esclarecedor para todo mundo. Importante a gente começar, já devia ter começado, como o senhor disse, há 4 anos atrás, mas ainda estamos em tempo. Sim.
Eu que agradeço a participação de todos. Enquanto encarregado, tenho a missão de ajudar a implementar a LGPD no MPT e preciso da colaboração de todos. Eu, o doutor Diego, que é o adjunto, muito, muito dinâmico, nós precisamos da colaboração e compreensão de todos. O que eu peço, a partir de agora, sem pôr fogo no parquinho, para não se assustar, olhem a proteção de dados sob uma nova perspectiva, a perspectiva de melhoria, de proteção, de contribuição com a instituição. E vamos que vamos. Muito obrigado. Devolvo ao doutor Lima para as suas considerações finais, doutor Lima. Obrigado, meu amigo Maturana. Todas as explicações para você ver como as dúvidas surgem, né? E é normal, né, que nós temos uma coisa nova. Inclusive, eu já tinha até falado com você sobre uma situação, né, de empresas estariam utilizando de informações adquiridas no curso das nossas investigações, em função, por exemplo, uma advogada pedindo para ter acesso aos autos de um determinado processo. A advogada não era advogada de nenhuma parte, nenhum investigado, e houve a concessão, e com base nessa informação que ela obteve, começou a buscar contato com os milhares de empregados da empresa para patrocinar causas trabalhistas contra a empresa específica. Então, veja que houve utilização dos dados que estavam sob a nossa responsabilidade, Ministério Público do Trabalho, para favorecer uma determinada profissional. Claro que o colega que deferiu não teve essa percepção, até porque ninguém vem com essa percepção, mas demonstra a nossa obrigação agora, né, de ter cuidado com essas informações que detém. Então, possivelmente, a gente utilizar realmente a Lei Geral de Proteção de Dados para resguardar alguns dados dos empregados. Por exemplo, se você tem dados dos empregados e aparece algum advogado buscando esses dados, então você pode sim dizer, pela Lei de Proteção dos Dados, eles estão em sigilo e ele vai ter que dizer o motivo para que possa ser aberto esse sigilo para ele. Então, na realidade, são proteções que a gente vai ter que ter para evitar uma responsabilidade do procurador ou da procuradora no eventual vazamento de dados. E lembrar que hoje, inclusive, vazamento de dados, né, é causa, em algumas situações, de perdas do próprio cargo. Então, é uma área muito sensível. Agradeço já desde logo você ter aceito, como o Diego, e a gente está agora encadeando, né? Então, a gente está nos primeiros passos dessa regulamentação dentro do Ministério do Trabalho. E eu só fico satisfeito de você eu tenho certeza do acerto que nós tivemos em sua escolha e da escolha do Diego, tá bom? E agradecer aos colegas que estão aqui. Não é fácil, né, parar para ter que ter uma palestra e envolver centenas de procuradores, servidores, o que demonstra que a matéria realmente é palpitante. Vamos ter outras oportunidades. Então, agradeço também. Vamos encerrar, então, o nosso evento que a LGPD tem a ver comigo. Forte abraço e a gente possa ter um bom dia, uma boa tarde. Obrigado.